Sou grato a Deus pela oportunidade, de estar hoje aqui com os irmãos. E sou grato a Deus pela vida do pastor Júnior, pelo convite. Que Deus possa ricamente abençoar a igreja do Senhor, a todos vocês, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o tema que nos foi proposto, praticando uma fé verdadeira, aleluia. Esse é um tema maravilhoso, viu, pastor? Você foi muito feliz por ter escolhido esse tema, porque hoje em dia já não é mais, algumas igrejas não têm se preocupado, não têm se preocupado em praticar uma fé verdadeira, uma fé genuinamente verdadeira. E eu fico muito feliz que os irmãos tenham se atentado aqui para essa questão, que é muito importante, Muito importante. Na epístola de Judas, se não me falha a memória, que ele começa a carta, ele começa dizendo assim: eu ia vos escrever acerca da fé, eu ia vos escrever acerca da salvação comum a todos os santos. Ele diz, logo no começo da epístola de Judas, eu ia vos escrever acerca da salvação comum, comum a todos os santos. Porém, eu decidi escrever acerca da fé, porque ele entendeu o quê? Que se as pessoas perdessem a fé, elas perderiam consequentemente a salvação, Então, a nossa salvação, ela depende diretamente da fé que nós praticamos, aleluia. E daí vem essa questão, se a fé, ela é uma fé verdadeira, ou se é uma fé duvidosa, uma fé duvidosa. Eu quero convidar os irmãos para a gente ler no livro de Tiago, capítulo 3, ficou reservado aqui para a gente ler hoje o capítulo 3, aleluia. E eu quero ler somente a partir do versículo 13. Do versículo 17. A partir do versículo 17. A epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Glória a Deus. Eu fico pensando, desses dias que eu estava meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando que o ser humano, nós, seres humanos, nós não gostamos muito, nós temos muita dificuldade para lidar com os limites, sabe? Qualquer que seja o limite que nos é imposto, a gente já começa, quando está para além da nossa possibilidade de demover, de retirar aquele limite, quando nós não conseguimos retirar aquele limite, ou mudar, ou alterar aqueles limites, a gente começa a entrar em conflito, a gente começa a entrar numa batalha, porque durante toda uma vida, houve um tipo de doutrinação, um tipo de ensino, e muitas frases até mesmo de efeitos, como por exemplo assim, o céu é o limite, sabe, não há limite. Tem umas máximas populares dessas bem engraçadas, que a gente vê às vezes as pessoas dizendo,
quem tem limite é município. Não sei se vocês já viram alguém dizer assim, né? Quem tem limite é município. Mas a nossa vida, ela precisa ter limites. Tudo, definitivamente tudo que nós fazemos. Pensa em alguma coisa que o ser humano faz. Tudo, definitivamente tudo precisa ter um limite. E é nisso que nós nos chocamos, é contra a parede do limite, contra o muro do limite, que nós estamos sempre nos chocando. Nos países desenvolvidos, né, como nos Estados Unidos, alguns países da Europa, Alemanha, para os irmãos terem ideia, existem rodovias que elas não têm limite de velocidade. Você compra um carro lá, por exemplo, na Alemanha, eles compram um Porsche, compram um BMW, compram esses carros de alto desempenho, e eles podem andar nessas rodovias na velocidade que eles quiserem. Nos Estados Unidos também tem muitas rodovias assim, vários estados americanos, existem rodovias sem limite, são chamadas de freeway, essas rodovias, as freeways. Né? E o ser humano, toda vez que é colocado diante dele um limite, a primeira coisa que ele tenta fazer é transpor aquele limite. Sabe, vira uma questão de desafio. Chega a ser desafiador para nós, quando nós, seja no nosso ramo profissional, seja dentro da família, seja em qualquer esfera, em qualquer âmbito da nossa vida, quando nós olhamos e nós vemos que foi colocado diante de nós um limite, a nossa luta é para tentar se sobrepor àquele limite, vencer aquele limite. Vira uma questão de um desafio. Nós somos desafiados a vencer aqueles limites. O apóstolo Tiago, ele escreve esta carta para alguns irmãos, os judeus, irmãos eram judeus, os chamados de prosélitos. Prosélitos eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E eles estavam dispersos por vários países, por várias regiões, né? Eram judeus da diáspora, dispersos, e ele escreve então essa carta, aconselhando esses irmãos, esses cristãos novos, né? Se nós podemos dizer dessa forma, que eles haviam abrido mão do judaísmo para seguir ao cristianismo, para seguir a Cristo, né? A Cristo Jesus. Então, para esse público, que inclusive esse público formava a igreja do Senhor ali no primeiro século, né? Formava a igreja do Senhor no primeiro século. Então é para esse público que o apóstolo Tiago ele endereça, ele direciona esta carta a fim de ensiná-los, de instruí-los a viver com limites. E é maravilhoso, né? Porque ele começa a carta dizendo assim: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lança em rosto, né? Não joga na cara. Aí ele diz assim: mas peça, porém, com confiança. Não peça como que duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é impelida pelas forças do vento. É maravilhoso isso. E a gente para imaginar, porque muitas vezes, irmãos, a gente faz um curso, de qualquer coisa que seja, Pastor Júnior, né? A gente faz um curso de teologia, um curso de, sei lá, até mesmo na nossa área profissional, né? A gente faz um curso mesmo na nossa área profissional, ou a gente estuda ali de forma autodidata mesmo, a gente se debruça ali sobre algum tipo de estudo, e a gente, depois que a gente conclui aquele estudo, a gente fica se sentindo, né, se eu posso dizer assim, com um pouco de superioridade,
Ah, eu tenho capacidade para falar de tal assunto porque eu estudei. Eu tenho capacidade para falar sobre isso, para fazer isso, porque eu me apliquei em estudar. E aí, nessas questões, nesses pontos, justamente nesses pontos, que muitas vezes se levantam mestres ensimesmados, ou seja, mestres cheios de si mesmos. O tempo que nós vivemos, eu quero aqui abrir um parênteses, né? O tempo que nós vivemos hoje, ele não tem muita diferença do tempo que viveu o apóstolo Tiago. Não tem. Porque se a gente olhar hoje, e ele começa no capítulo 3, né, que nós lemos a partir do versículo 17, mas ele começa dizendo assim no capítulo 3, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Com mais rigor. Né? Então, muitas vezes, nós somos tentados, seja por, como eu disse, por algum preparo que nós tivemos, por uma escola, um curso, qualquer coisa que nós fizemos, e aí nós somos tentados com aquilo a querer assumir uma tribuna. Muitas vezes a gente não pode ver uma lâmina de gilete que a gente já quer subir em cima para fazer de palco, né? É muito comum quando acontece qualquer coisa, por exemplo, assim, alguma tragédia, algum acidente, a gente está vendo na televisão, né, ali, um acidente, por exemplo, um acidente aéreo, ou mesmo essas catástrofes que ocorreram no Rio Grande do Sul, qualquer coisa que aconteça, vocês vão sempre observar que enquanto o jornalista está dando a notícia, o que ele faz? Ele traz o quê? Um especialista para falar naquele assunto. Sabe, em todas as áreas, pode observar isso aí. Está aqui conosco o doutor fulano de tal, ele é especialista não sei no quê, e ele vai nos falar alguma coisa aí sobre isso. E aí passa o microfone para ele. Não é assim que funciona? E eu fico observando que no nosso tempo, exatamente por conta da facilidade que a internet nos trouxe, né, a tecnologia nos trouxe a internet, exatamente por esta facilidade, tem se levantado muitos mestres, e as pessoas diuturnamente têm dito muitas coisas que têm arrastado famílias para o inferno, têm destruído vidas, têm acabado com casamentos, sabe? Muitas pessoas que têm o hábito de ficar olhando na internet, segue um, segue o outro, segue aquele outro. Então, irmãos, assim, um conselho, uma dica, né, que eu quero deixar para nós esta noite, para todos nós, vamos olhar certinho, vamos fazer um filtro das pessoas que nós estamos seguindo no Instagram, no Facebook, seja no YouTube, vamos filtrar, vamos olhar realmente, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor discernimento, para que nós possamos discernir, para que nós não venhamos ser engodados, né, ser como o peixe mordido, que morde uma isca e ser levado pelo pescador, né? Então, porque tem muita gente que eu tenho conversado com algumas pessoas, mas eu tenho escutado fulano de tal, e eu tenho escutado Beltrano, eu tenho escutado Cicrano, e aquilo ali, irmãos, vira uma bagunça na cabeça das pessoas, porque nós temos um problema hoje, não era para ser assim, mas hoje eu fico vendo, pastor Júnior, essa pluralização do evangelho de muitas igrejas, né, cada vez mais, e eu tenho percebido que tem trazido uma certa confusão na cabeça das pessoas, Então, irmãos, qualquer dúvida que você tiver acerca do Evangelho, acerca da Bíblia Sagrada, procure o pastor da igreja, procure um membro, um obreiro que tenha instrução, que possa te ajudar,
Não fique do nada dando Google lá, sabe, isso, porque vai aparecer um monte de ensinamento, um monte de doutrina, um monte de pessoas falando sobre o mesmo assunto de formas diferentes. E era contra isso, exatamente contra isso que o apóstolo Tiago, ele estava combatendo. Ele estava combatendo. Ele estava dizendo, olha, ninguém queira ser mestre. Ninguém fique querendo ser mestre a todo custo, porque o fato de ser mestre vai nos trazer um julgamento mais pesado. Mais pesado. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, o simples fato da gente conhecer alguma coisa já nos trará consequências. O simples fato da gente conhecer. Quando a gente conhece uma determinada coisa, aquela responsabilidade de conhecer aquilo nos traz determinadas consequências também. Sabe? Porque observem o seguinte, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, né, e também pelos sacerdotes, surgiu uma questão: quem deles cometeu o maior pecado? A gente sempre fala em pecadinho e pecadão, né, um pecado pequeno e um pecado grande. E aí surge essa questão, quem cometeu o maior pecado? Os sacerdotes ou Pilatos? Os sacerdotes que prenderam a Jesus, ou Pilatos que poderia ter libertado Jesus, mas decidiu lavar as suas mãos, né? E aí o próprio Jesus aqui responde, Jesus diz assim, Pilatos não conhecia, mas os sacerdotes conheciam, né? Então sobre aqueles que conheciam, a consequência seria muito maior, É muito maravilhoso, irmãos, esse ensinamento do apóstolo Tiago. E quando ele fala, orientando os irmãos acerca dos limites, né, como eu disse aqui, eu estou fazendo aqui uma metáfora, né, que a gente está entrando no texto. Quando ele fala, alertando os irmãos sobre esses limites, ele pontua uma única coisa, que na verdade é um membro do nosso corpo. Ele pontua essa coisa que é chamada de língua, sabe, a nossa língua, né? A nossa língua, ele pontua a nossa língua, ele diz, olha, a gente precisa, parafraseando, né? A gente precisa controlar a nossa língua. A nossa língua, ela nos faz exceder limites. Por incrível que pareça. Sabe, sabe aquela quando algumas pessoas ficam nervosas e dizem assim, olha, eu não sou de levar desaforo para casa. Se vir falar comigo, também vai ouvir também, né? Tem algumas pessoas que são assim, né? Mais acaloradas, né? Mais encolerizadas, assim, nesse sentido. Se vier falar comigo, eu não levo desaforo para casa, né? E já tem outro que ele tenta ganhar no discurso, na sabedoria. Então, eu não sei qual que é pior. Se é você tentar engabelar a pessoa ali num discurso, você se sentir superior e fala, não, aquilo ali eu vou falar umas 2 palavras ali, eu vou, né, de certa forma ali, vou enganá-los ali, e já tem outros não, que são, como eu disse, são coléricos, o que vem, eles já falam, já botam para fora. E o apóstolo Tiago, ele nos orienta, irmãos, acerca disso. Porque para nós praticarmos, né, como diz o tema, para nós praticarmos uma fé verdadeira, é impossível nós fazermos isso se nós não tentarmos, dia após dia, minuto a minuto, nós tentarmos controlar a nossa língua. Queridos, nós somos desafiados a
todo instante, a falar. Você entra num ônibus ou aí acontece alguma coisa e aí surge a necessidade de você, eu vou reclamar com o motorista, eu vou reclamar com o cobrador, sabe? Você está na sua empresa trabalhando, acontece alguma coisa, isso aqui eu não vou engolir não, isso aqui eu vou falar. Então, dentro da nossa casa, a gente parece que tem coisas que se a gente não falar, a gente vai morrer. E na verdade é ao contrário. Tem coisas que a gente fala e a gente mata o outro e como consequência daquilo também a gente morre. A gente fica analisando, por exemplo, casais, quando tem uma discussão de casal, uma briga de casal, e eu já aconselhei na minha vida pastoral, já tive a oportunidade de aconselhar muitos casais, e tem casais assim que numa briga, eles brigam como se fosse a última briga da vida, sabe? Porque, irmãos, sabe uma guerra? Por exemplo, está acontecendo uma guerra agora em Israel, né? Tem uma guerra em andamento também na Ucrânia. Mas vocês observam que numa guerra existem regras. Por exemplo, tem um tipo de bomba que um pode ficar jogando no outro. Um tipo de bomba. Mas tem um tipo de bomba, especialmente aquelas bombas de destruição em massa, que não pode jogar, é proibido. É proibido jogar aquelas bombas. Por quê? Porque se você jogar uma bomba daquela, você acaba com tudo. Então, muitas vezes, numa simples discussão de casal, que acontece todo dia, todo casal, não existe casal perfeito neste mundo, né? Vez ou outra acontece ali alguma coisa, e às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque para você não lançar palavras destrutivas, porque senão a gente vai acabar de uma vez com tudo. Mas muitas vezes o que vem na cabeça, aí solta, pá. E o apóstolo Tiago, ele nos orienta, irmãos, para que vocês possam praticar uma fé verdadeira. Refreiem, vamos refrear esse membro, sabe? Quando ele estiver querendo sair para fora, fecha a boca e deixa ele lá dentro, fecha bem os dentes assim, cerre bem os dentes. É difícil, irmãos, é difícil, não é fácil, eu não estou dizendo aqui que isso aqui é tranquilo de fazer. Não, porque como eu disse, nós somos confrontados a todo instante a falar. E a gente tem a ideia, né, que quem ganha é quem fala. Eu vou falar, eu não vou segurar não, vou falar. E aí porque a gente pensa que o fato da gente falar faz com que a gente vença essa batalha, faz com que a gente ganhe esta guerra, ou esse litígio, seja qual que for o que esteja ali acontecendo. Mas no reino dos céus, irmãos, no reino de Deus, o reino de Deus, ele é o reino do contraponto. O reino de Deus, repitam comigo, o reino de Deus é o reino do contraponto. É isso mesmo, sabe por quê? Porque no mundo, o mais valente, o mais forte, é aquele que agride os outros, aquele que vence briga, aquele que, sabe, no mundo funciona assim. Nas guerras funcionam, sempre os mais valentes são aqueles que saem vencedores. Mas no reino de Cristo, os mais valentes são os mais mansos. Sabe, no reino de Cristo, se a gente ler ali o Sermão da Montanha, os valores que Jesus confere aos heróis do reino de Deus, são valores, são princípios totalmente opostos aos considerados pelo mundo. Ele diz, bem-aventurado os que choram. Olha que terrível.
felizes são os que choram. Enquanto que no mundo a fala é assim: se for para chorar ele, se for para chorar eu, que chore ele. Se for para chorar minha mãe, que chore a mãe dele. Sabe umas frases assim? Se for para chorar eu, que chore ele. Se for para perder eu, que perca ele. E o reino de Cristo é assim: bem-aventurado, felizes os que choram. Felizes os injustiçados, aqueles que a sociedade olha e vê assim: isso aí é um coitado. É um coitado. Felizes os injustiçados. Tem um hino da harpa, eu acho, se eu não me engano, é um hino 225, fala ser valente, não sei se os irmãos conhecem, né? Ser valente. Se você ler ali as estrofes daquele hino, a gente vai encontrar ali figuras de valentes que destoam completamente dos valentes que se vê no mundo, né? Daquele que auxilia o que está fraco, daquele que levanta o que está caído. Esses são considerados valentes. Daquele que ajuda, que ampara, daquele que protege, daquele que guarda. Aleluia. Como diz o louvor que o pastor Júnior acabou de louvar: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Irmãos, coisa maravilhosa é nós sermos abrigo. Nós sermos abrigo, onde alguém possa se esconder em nós, sabe, onde alguém possa se esconder no nosso abraço, onde alguém possa se esconder no nosso conselho, onde alguém possa se entregar a nós no sentido de quando está desamparado pelo mundo. Que nós possamos ser, irmãos, como diz esse louvor, que nós possamos ser flechas. Bom mesmo é ser flechas certeiras. Bom mesmo é ser um abrigo. Bom mesmo é ser um abrigo. Bom mesmo é ser ponte. Aleluia. Tem uma música americana que eu gosto muito, inclusive até acho que o Elvis Presley gravou essa música, mas ela é do Simon Garfunkel, né? A música chama Bridge Over Troubled Water, quer dizer, pontes sobre águas turbulentas, né? É uma música muito linda mesmo, que diz assim, que se você estiver faltando um amigo para você, e se nos dias de tribulação você estiver sem chão, você estiver perdido, eu serei para você uma ponte. Como uma ponte eu me deito para você passar, sabe? Coisa boa, irmãos, é ser ponte, é servir ao Senhor. E para que nós possamos servir ao Senhor com essa, se eu posso dizer assim, com essa precisão, né? Servir ao Senhor com a precisão de uma flecha, servir ao Senhor com a humildade de ser ponte, servir ao Senhor com a nobreza de ser abrigo. Para servir ao Senhor desta forma, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, abrir mão de mim mesmo. Sabe qual é o inimigo mais difícil de vencer na vida? Sabe? É porque não tem um espelho aqui, senão eu estaria olhando para ele. Sabe? O inimigo mais difícil de se vencer, irmãos, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Foi Jesus quem disse, não sou eu quem estou dizendo, foi Jesus quem deixou registrado, disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, o primeiro requisito, aquele que gostaria, que queria seguir a Jesus, o primeiro requisito para ele ser um seguidor de Jesus, ele precisava negar a si mesmo, depois tomar a cruz. A cruz fala das lutas do dia a dia, né? Pegue a sua cruz, o seu fardo, e depois
me segue. Eu estou para dizer, irmãos, que... Pastor, a gente vai até que horas? Eu estou meio sem ir. Amém? Já vou terminar aqui. Eu estou para dizer, irmãos, que os animais, os vegetais, a natureza, os vermes, que são os piores analistas da matéria, até mesmo os fungos, eu estou para dizer, e eu vou explicar, que eles são bem melhores do que nós, no que diz respeito à objetividade de vida, ao propósitos de vida, a saber, a conhecer os seus limites. Sabe, o salmista Davi, se não me engano, é no Salmo 104, o salmista Davi, ele diz assim, que o leão, ele sabe o horário que ele tem que sair. Então é assim, o leão, ele sai à noite, é isso mesmo, o leão sai à noite para caçar, e quando o dia está clareando, o salmista dizendo no Salmo 104, o leão sai à noite para caçar, e quando está chegando o dia, o leão volta para a sua cova, para o seu esconderijo. Por quê? Porque o leão sabe que o homem, de manhã cedo, o homem precisa levantar para ir ao campo trabalhar. E homem e leão, eu não sei porquê, mas eles não podem se encontrar no campo, né? Senão um pega o outro, né? Então, olha, observem que coisa engraçada. Davi diz também nesse salmo, pastor Júnior, que o sol, ele sabe o momento e o local exato de onde ele se levanta, e ele atravessa todo o ocaso, e ele sabe o horário e sabe o local onde ele tem que se esconder todos os dias. O salmista ainda diz mais que o mar, ele conhece o seu limite. O mar, ele só chega ali a um determinado ponto, e depois os irmãos vão observar que ele não avança mais, ele só vai até aquele lugar. Então a gente observa que tanto a natureza quanto os animais, eles conhecem os seus limites. Mas nós temos dificuldade, como eu disse, eu volto a dizer, nós temos dificuldade para lidar com eles. E é nisso que nós somos tentados, e é nisso que nós fracassamos muitas vezes, e é nisso que nós não conseguimos praticar uma fé genuinamente verdadeira perante o Senhor. Porque nós vivemos desrespeitando os nossos limites. O verme faz o papel dele, o fungo faz o papel dele, a planta faz o papel dela, a natureza, os insetos, todos os animais, cada um faz o seu papel. Mas nós não, nós vivemos tentando quebrar limites. Sabe aquelas pessoas que ficam escalando aquelas montanhas altas, né? Eles escalam uma montanha mais baixa primeiro eles vão lá no Kilimanjaro, depois vão em outra montanha, depois vai em outra, e aí depois por último eles deixam para escalar o Everest, porque eles estão tentando o quê? Sempre quebrar os seus recordes, sempre vencer os desafios. Muitos conseguiram, mas muitos estão lá dentro daquela neve, lá no Everest, né? Tem até um filme bem bacana, não sei se os irmãos já assistiram aquele filme Everest, né? É um filme muito lindo mesmo, aquele filme, e a história mesmo fala, né, que existe centenas de pessoas mortas ali, enterradas dentro do gelo, porque o custo para se trazer um corpo lá para baixo, é um custo altíssimo, é um custo milionário, então eles preferem deixar a pessoa lá, fica lá dentro da neve, está enterrado lá. Então assim, a gente precisa ver se o fato de nós estarmos sempre quebrando limites,
não será destrutivo para nós, se não vai destruir a nossa vida própria, e se também não vai ferir, ou destruir as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, os nossos irmãos, a igreja do Senhor, que também é a nossa família, sabe? Por isso que o apóstolo Tiago, ele aconselha que nos últimos versículos, se a gente quer ser sábio, se a gente tem necessidade mesmo de ser sábio, então que nós venhamos demonstrar isso, não com palavras, não usando a nossa língua, mas que nós possamos demonstrar toda a nossa sabedoria em ações, que nós possamos não somente verbalizar, mas que nós possamos agir, mostrar com ações. Aleluia. É do apóstolo Tiago também aquela fala que diz: a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Muitas pessoas acabaram torcendo isso, sabe? Muitas religiões, muitas correntes religiosas e correntes filosóficas acabaram distorcendo esta palavra para dizer que é obrigado a fazer obra, que não sei o quê, mas não é isso que o Tiago está dizendo. Ele não está dizendo a obra como finalidade, ele está dizendo a obra como fruto produzido pela fé. Porque eu tenho fé, eu faço obras. Então ele diz, uma fé que não produz nada, uma fé sem produção, é uma fé morta. Por isso ele diz, uma fé sem obras, fé morta. Então, irmãos, aqui na sabedoria, é a mesma coisa. Ele está dizendo, se alguém é sábio, se eu me sinto muito sábio, se eu quero me sentir muito sábio na frente das pessoas, então que eu não venha demonstrar isso falando, mas que eu venha agir, ter uma postura que demonstre sabedoria, saber entrar, saber sair, que eu possa atender as pessoas que necessitam, que eu possa fazer alguma coisa que demonstre que eu seja sábio, não com palavras, não com palavras. Quando João Batista está lá no deserto, pregando a palavra do Senhor, João Batista pregando a palavra do Senhor no deserto, e vinham a eles os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, vinham todas aquelas religiões, aqueles grupos políticos religiosos, vinham gente de todos os lugares para ver, quem era aquele arauto que estava ali falando. Mas muitos chegavam ali com uma aparência de piedade. Muitos chegavam a João Batista com uma aparência de boas obras, com aparência de ser boa pinta, de ser boa pessoa, mas o Espírito Santo também revelava para João que ali havia pessoas como que estando mascaradas. E a palavra de João para essas pessoas era uma palavra muito dura. João dizia para aquelas pessoas assim: raça de víboras, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João estava dizendo para elas era assim: façam alguma coisa que comprove que vocês estão arrependidos. Não fique simplesmente falando. Façam, pratiquem alguma coisa que demonstre que vocês estão arrependidos. Então, esse era o conselho do apóstolo Tiago para os judeus dispersos, e esse também é o conselho do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, para a minha vida, para as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude a nos controlarmos a cada dia mais, que nós possamos, diante da vontade de falar, sabe, que possa ser manifestado o amor,
de Cristo Jesus ao próximo, ao nosso irmão. Irmão, se eu for falar alguma coisa para uma pessoa, mas eu antes de falar, eu contar até 10, né? Aquela respirada, e a gente permite que o amor, olha para aquela pessoa com amor, a gente não vai ter coragem de falar o que a gente queria falar. Então, assim, o que o apóstolo Tiago vem nos mostrar, que praticar uma fé desse modo é fazer um exercício diário, é fazer um exercício. O apóstolo Paulo também ensinava, ele dizia assim: exercitai-vos na prática do bem. Tudo que é ruim, a gente não precisa se exercitar. Por exemplo, assim, pega para fazer uma dieta. Como é difícil fazer uma dieta, não é difícil? Eu recentemente fui diagnosticado com diabetes. E aí eu entrei numa dieta, eu já perdi 12 quilos, pastor, inclusive. Irmãos, não é fácil, não é fácil. Sabe, a gente sofre, é muito terrível. É muito terrível, por quê? Porque é um exercício diário, é um exercício. A gente tem que se exercitar naquilo. Agora, se a gente for viver de qualquer forma, aí não precisa, aí é tranquilo, sabe? Aí só vai. Então, o que o apóstolo Tiago está nos ensinando? Que nós precisamos nos exercitar na prática do bem, que nós precisamos nos exercitar em refrear a nossa língua. É um exercício diário, porque fazendo assim nós iremos viver uma vida que comprove que nós estamos de acordo com a vontade do Senhor, nós estaremos praticando uma fé verdadeira em nome de Jesus, amém? Eu vou terminar por aqui, Deus abençoe os irmãos, obrigado pela oportunidade, pastor, amém?